Pessoal, hoje a gente veio ver a inauguração do CTA Brigadeiro Galvão aqui no centro de São Paulo. E agora vocês vão ver o testemunho do Sidney, que foi um morador, pessoa em situação de rua, e tem uma trajetória de vida que é emocionante. É um exemplo para todo mundo seguir e ver como na vida, se você ir atrás e ter fé, acreditar e lutar, você busca um futuro melhor e consegue ver o problema dos outros e ajudar as outras pessoas. Confere aí. Meu nome é Sidney, eu sou filho de uma catadora de papelão, eu nasci no bairro do Belém, aqui na capital, que agora pertence ao Centro Expandido, né? E a minha mãe morreu muito cedo, na verdade eu perdi minha família muito cedo. A minha mãe, em função de tanto puxar carroça, que é uma das tarefas do morador em situação de rua, ela acabou sofrendo um derrame muito grave e ela veio a falecer. O meu pai também depois morreu um pouco tempo depois da minha mãe, ele tinha um braço cortado que ele perdeu na época da adolescência, e também tinha a perna curta, e depois ele também desenvolveu uma doença muito grave e acabou falecendo. E eu fui parar nas ruas, a partir do ano 2000, em função da situação econômica. Como eu perdi o quartinho que eu morava lá no bairro do Belém, eu tive que morar na rua. Eu e um primo meu que agora mora no sul da Bahia. E não tendo outra coisa para fazer, me restou também puxar carroça, que era aquela missão que a minha mãe também me ensinou. E quando eu estava no meu quarto ano, que eu estava puxando carroça, imagina você ficar 4 anos, né, do ano 2000 até o ano 2004, você ficar puxando carroça e você vendo todos os horrores que acontecem na rua com as pessoas que estão em situação de rua, né? E eu vi cenas lindas, e eu tinha mania, ao longo dos 4 anos, eu queria fazer um livro sobre todo mundo que eu encontrei enquanto eu puxava carroça. Então eu parava aquele morador de rua, quando eu via que ele estava bem, que ele não estava sob efeito do álcool, e eu ia relatando nos cadernos que eu também encontrava na rua, nos versos de caderno, a história daquele morador de rua, porque eu imaginava um dia poder fazer um livro sobre todo mundo que eu encontrei na rua. Como eu me emocionei com as pessoas da Praça da Sé, tomando sopão, como eu me emocionei com cada mãe, com cada pessoa que passou ali e me relatava as histórias de sofrimento de cada um, como cada um, e respeitar as histórias de cada um. Quando eu estava no 4º ano, que eu estava puxando carroça, no ano 2004, um padre muito importante, ele vinha do Vale do Paraíba, e ele me viu agachadinho, escrevendo mais uma das histórias dos moradores em situação de rua. E ele falou, poxa, até eu que sou padre, eu não teria capacidade de 3, 4 horas da manhã estar ouvindo a dor do outro, esse menino está passando pela dor da fome, a dor de estar na rua, como é que ele tem ainda força para ouvir a história do outro? E aí ele desceu do carro para me conhecer, que é o padre José Carlos. E aí o padre José Carlos falou, Sidney, eu sou um padre importante, eu tenho uma organização igual a do Frei aqui, né? E você tem uma sensibilidade tão grande para ouvir a dor do outro, que nem eu, que sou um sacerdote, tenho. Você gostaria de sair da situação de rua? Eu falei, eu gostaria de ter uma carteira assinada, sair da rua. E aí o padre José Carlos então me convidou, eu passei por um processo seletivo na ONG Reciclázaro, que tem a Casa São Lázaro lá no Brás, e eu me tornei educador lá em 2004 da Casa São Lázaro. Quando eu cheguei na Casa São Lázaro, a maioria das pessoas não sabiam nem ler nem escrever. Aquilo me incomodou tanto que eu voltei na minha escola pública, na Escola Estadual Amadeu Amaral no Belém, onde eu havia estudado. E eu cheguei lá e contei para os meus professores, olha, eu queria muito poder ensinar essas pessoas, porque se elas souberem fazer pelo menos um currículo, já é um pontapé para tentar conseguir uma vaga profissional. Os meus ex-professores compraram o avental para mim, me deixaram eu pegar os livros didáticos na própria escola estadual, e eu passei da forma empírica a dar aula. Eu não tinha nem curso para dar aula, mas eu queria poder ajudar aquelas pessoas a ler e escrever, que era o mínimo que eu podia fazer. E não só ficar entregando um sabonete ou ficar olhando o horário do almoço às pessoas. Eu fui morar num hospital abandonado onde a minha mãe havia falecido, um hospital que fica na rua 21 de Abril, onde eu também passei toda a minha infância. O hospital ficou desativado, uma série de fatores, eu fui morar lá, peguei um quartinho lá para morar, eu e esse meu primo. E as pessoas do hospital falaram, Sidney, você gosta tanto de ajudar a população sem ganhar nada, que você poderia se candidatar ao Conselho Tutelar. Mas ninguém colocaria no Conselho Tutelar alguém que já morou na rua, porque o protótipo de quem já morou na rua é de que é uma pessoa desajustada, uma pessoa que usou droga, que no meu caso, diferentemente de outras, eu nunca utilizei. Se candidata ao Conselho Tutelar, se você perder a eleição, você vai perder o preconceito, mas tenta poder ajudar mais, porque você vai ter estrutura, você vai ter uma casa, você vai ter telefone, você vai poder ajudar muitas pessoas. E aí eu me candidatei ao Conselho Tutelar da Moca e fui eleito em 2005, o primeiro morador Aí eu cumpri o primeiro mandato de 2005 a 2008, o Eduardo era o subprefeito da Moca nesse período, ele acompanhou de perto o mandato. E em função do trabalho voltado por direitos humanos de criança e adolescente, eu fui reeleito conselheiro tutelar da Moca no 2º mandato consecutivo. Quando eu estava no início do meu 2º mandato, um pai muito rico
que também estava com problema com o filho adolescente que usava cannabis. Ele passou por lá, a gente fez um trabalho com o menino, né? Requisitei todo o serviço necessário. E eu achei até que ele ia ficar com raiva de mim, porque naquele primeiro momento, como ele estava uma crise muito grande, até física, eu não podia deixar o menino com ele naquela noite. Com medida de proteção, eu liguei para a mãe do menino, que era uma médica também de classe média muito alta, que morava em Moema. Eu falei, a senhora não poderia ficar nesse momento com o seu filho, até que a gente consiga apaziguar as coisas? E ela gentilmente ficou, a gente fez os documentos lá, eu fiz os documentos pelo conselho, e ela ficou temporariamente com a responsabilidade de cuidar do menino, apesar do pai de ter a guarda unilateral dele. Eu achei que ele ia ficar com raiva de mim naquele momento, né? Porque naquele momento ele foi lá meio que para dar um susto no menino. Mas conselho tutelar não dá susto em criança e adolescente. Conselho tutelar trabalha com a política pública e com a lei 8.069. Ele orienta, ele aconselha e requisita serviços. Eu pensei que ele ia ficar com muita raiva de mim. Passou umas 3, 4 semanas, esse respiro que ele teve, esse menino, de ficar na casa da mãe, ajudou muito esse menino. E aí ele voltou e ele falou, Sidney, você é tão humilde, você é, assim, perto de mim. Eu era muito pobrezinho, né? Porque os conselhos ganham muito mal, né? Você tem algum sonho material? Eu falei, eu tenho o sonho de ter uma casa própria para sair dessa vida tão sofrida, mas eu também tenho o sonho de estudar. Não, escolhe um sonho só, que você é muito folgado. Um sonho só te ajuda. E aí eu fiquei, o conselho na época, o conselho da Moca, ficava ali o Eduardo sabe, ficava ali no porãozinho, né? Bem perto das piscinas do Parque da Moca. Hoje eles estão numa casa um pouquinho melhor. E aí eu fui lá dentro daquela cozinha pequenininha, fiquei pensando, eu optei por estudar, porque eu achava que se eu estudasse, quem sabe um dia eu podia até ter minha casa própria, né? Estudando. Eu decidi que numa escola, numa faculdade pública, talvez eu não tivesse condições, por toda a minha trajetória de infância, de estudos que eu tive, e eu passei na Unicid em pedagogia, porque eu queria continuar linkado a criança e adolescente com a população adulta em situação de rua. E aí, ao longo, concomitantemente ao segundo mandato, segundo e último, eu me formei pedagogo pela Unicid. E agora sim, na condição de pedagogo, aí eu participei de um projeto na Casa Porto Segura, na IB, e eu dava aula para os moradores de situação de rua. Agora eu era autorizado que eu era um pedagogo, né? Até então eu fazia tudo empiricamente. E aí, hoje eu trabalho com a população em situação de rua, estou lá no CAP. Acredito muito que as histórias terminam, sim, muitas vezes mal para a população em situação de rua, mas também quando as histórias terminam bem, elas precisam ser contadas. E eu estou tendo a oportunidade de, no governo Dória, poder contar que as histórias também podem terminar bem.